vamos começar a ler sobre Paulo lá em Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre o início da caminhada do Evangelho, né? Depois que Jesus morre, ressuscita, então começa a construção da igreja, né? E é aí que falam sobre os discípulos, como que foi, que cada um fez. E fala sobre Paulo, que na verdade se chamava o quê? Sabe? Atos 9. Você sabe como ele era chamado antes? Não era Paulo, era Saulo. Depois que ele se torna o Paulo. Então nós vamos começar lendo os primeiros versículos, que é do 1 até o 9. Vou ler uma parte, vocês leem, cada uma lê um, tá? Então vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas e Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, ele perseguia os discípulos, né? E ele queria o quê? Prender. Então, ele queria cartas dos sacerdotes, ele foi lá na sinagoga, pedir cartas para os sacerdotes, para ele poder, quando ele encontrasse alguém que pertencesse ao caminho. O que é o caminho? Eles chamavam esses discípulos que pregavam o evangelho, eles seguiam o caminho. E que ele pudesse prender, seja homem, seja mulher. Ele queria prender e pedir que eles continuassem, certo? O 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só um pouquinho. Muita gente fala assim que ele caiu do cavalo, mas vocês viram que aí não fala de cavalo? Então a gente não pode afirmar, ele estava viajando, estava, que fala indo, ele é caminho e tal, né? Mas não sabemos se ele estava em cavalo, mas aqui não diz. Diz que ele caiu. Veio uma luz muito forte e ele caiu, tá? Continua. O 5. Saulo perguntou: O que és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você pertence. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então essa é a conversão do Paulo, né? Ele encontra com Jesus pessoalmente. Ele vê, mas os outros que estavam com ele não, só ouvem a voz, né, de Jesus falando, mas eles não conseguem ver, eles ficaram todos muito espantados. Aí o 8, né? Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levantaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Isso, então aquela luz forte cegou Paulo, ele ficou cego realmente, não enxergava. E aí ele não comia e não bebia. E aí depois ele tem então um encontro com uma pessoa. Deus vai fazendo toda a trajetória dele. Então, Paulo, na verdade, Saulo, ele recebe um chamado do Senhor. E era um desafio, porque ele era contra, ele não foi para prender os discípulos, para impedir que o evangelho continuasse, né? Aí nós vamos ler, então, porque ele tem um encontro com uma pessoa que Deus preparou, né? Então, tudo é Deus enviando. Deus manda uma visão para um chamado para o outro, até que ele chegue aonde ele queria. Então,
agora nós vamos ler do 10 ao 16, que vai contar sobre essa pessoa que Deus coloca no caminho de Paulo para encaminhá-lo para onde Deus queria levá-lo, né? Aí o 10 diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O 11. O Senhor disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então, a fama de Saulo já estava correndo, ou seja, as pessoas estavam, o pessoal que era do caminho, digamos assim, estava fugindo dele. Você acha que Deus fala para ele, vai lá e ore por ele? O que o Ananias pensou? Seria? Deus falou, vai lá e orar por fulano lá, ele está perseguindo todo mundo, você acha que você iria? Ele já falou para Deus, mas Senhor, tem certeza, né? Continua aí. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Gentios são aqueles que não eram judeus, tá? Tinha um povo que era judeu, para quem Jesus veio para os judeus. Mas os judeus não crucificaram ele, não rejeitaram ele. Então Deus está chamando uma pessoa que vai pregar para os gentios. Quem era o gentio? Todo que não é judeu, certo? Daqueles que eram fora dali de Israel, ou mesmo que estavam em Israel, mas não eram judeus. Então Deus fala isso para Ananias: vai, porque eu escolhi Paulo. Então eu quero que você fale lá. Aí diz o 16, né? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, ou seja, Paulo ia sofrer por causa de Jesus. E ele ia mostrar isso para ele. É o 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso, Ananias então foi lá e fez o que Deus tinha mandado, tá? E aí acontece, Paulo estava cego, certo? Por conta do encontro que ele teve com Jesus, da luz, né, no caminho, e ele ficou cego. E aí Deus manda ele lá, Ananias ir lá orar por ele. Aí vem o 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Isso, então, milagre aí, né? Ananias orou e ele voltou a ver. Essa era a vontade de Deus. O 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, nós vamos parar aqui hoje, né? Que aconteceu a conversão de Paulo. De Saulo, na verdade. Depois que ele se torna Paulo, né? Porque ele se tornou uma pessoa transformada. E aí ele mudou até o nome dele, certo? Então aí essa foi a conversão dele, a transformação. E tudo porque era a vontade de Deus. Deus queria Paulo que ele padecesse em nome dele.
né? Ao invés de ser um perseguidor, ele passa a ser um discípulo. E depois ele é chamado de apóstolo. Nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Certo? Entendido? Dúvidas? Aí eu trouxe aqui umas atividades para vocês fazerem sobre o... Aqui, ó, tem que cortar, que são iguais aqui as atividades. Deixa eu pegar muito mais fácil. E aqui tem umas perguntinhas e um desenho para a gente corrigir. Enquanto vocês vão fazer esse começo, eu vou lá pegar os exercícios.